plenário do Supremo retoma hoje julgamento de ações referentes ao Código Florestal Brasileiro. E você vai ver também. Operação Lava Jato volta às ruas para investigar suspeitas de fraude na concessão de rodovias pelo governo do Paraná. Superior Tribunal de Justiça decide que Google não é obrigado a excluir vídeos da internet com base apenas em notificação extrajudicial. Ministério Público Federal defende manutenção da prisão preventiva de proprietário de empresa de moeda virtual CryptoCoin. E o que diz a lei sobre o direito à amamentação e ao acesso aos bancos de leite materno a recém-nascidos? Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje à tarde o julgamento de 5 ações que questionam pontos do novo Código Florestal. Na sessão de ontem, 2 ministros se posicionaram. Na sessão dessa quarta, votaram os ministros Marco Aurélio e Carmen Lúcia. A parte do novo Código Florestal que concede anistia a proprietários rurais que desmataram irregularmente áreas de preservação dentro de suas terras antes de 22 de julho de 2008 foi considerada inconstitucional pelo ministro Marco Aurélio. Não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes, gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, acompanhou em diversos pontos o relator ministro Luiz Fux, que já havia votado ano passado. Também entendeu que não condiz com a Constituição a forma de cálculo prevista no novo Código que reduz as áreas de preservação permanente. Neste caso, o que poderia, em princípio, parecer como mera alteração na forma de cálculo das APPs situadas ao longo dos cursos d'água, pela nova legislação, se tem, na verdade, como é uma forma de reduzir a extensão das áreas de proteção que serão agora calculadas a partir da borda da calha do leito médio do curso d'água e não no seu período de cheia, como ocorria pela legislação anterior. Então, você diminui a área de proteção. E a repórter Evne Araújo está com a consultora jurídica da TV Justiça para continuar falando sobre esse tema. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Gisele Reis, muito obrigada mais uma vez pela participação no Jornal da Justiça. Para a gente entender, um dos grandes pontos de discussão é o Programa de Regularização Ambiental. O que isso representa? Esse programa, ele trouxe, na verdade, uma espécie de adequação das propriedades rurais às áreas de preservação permanente e à área de reserva legal prevista no Código Florestal. Então, a partir do momento da adesão do produtor rural a esses programas, mediante um termo de compromisso, ele teria alguns benefícios. E entre esses benefícios, ele ficaria isento, por exemplo, de sanções para aquelas infrações praticadas antes do que se chama de um marco previsto na lei, que é dia 22 de julho de 2008. Então, as infrações para as pessoas que acabarem firmando esse termo de compromisso, elas ficam suspensas. Então, eles não vão sofrer punições administrativas e nem mesmo punibilidade no âmbito dos crimes ambientais. Então, esse programa, ele tem a ideia de tentar estimular a preservação ambiental para aqueles que aderirem. Esse julgamento, ele acabou sendo iniciado em 2017, né? Ele é da relatoria do ministro Luiz Fux. Nós temos ao todo 5 processos que estão na pauta. Hoje nós temos a continuidade, é uma ação declaratória de constitucionalidade e 4 ações diretas de inconstitucionalidade. No voto do ministro relator, ele considerou diversos pontos da lei constitucionais, mas ele entendeu que esse marco estabelecido pelo Código Florestal, ele é inconstitucional por estabelecer tratamentos diferenciados.
Érica aqui do estúdio, eu gostaria de saber se já dá para sugerir, por exemplo, um desfecho para esse julgamento. Ainda não, Érica. Nós temos, por enquanto, 3 ministros que já se manifestaram, né? O ministro relator, no julgamento de ontem, que foi retomado, nós tivemos o voto do ministro Marco Aurélio e houve também o voto da ministra Carmen Lúcia, mas ainda é muito... a gente não tem condições de definir de que maneira que esse julgamento será, na verdade, finalizado. Nós tivemos, inclusive, a audiência pública que foi convocada pelo ministro relator em relação a esse tema. É um tema que tem demandado bastante discussão, tanto daqueles que concordam com as disposições previstas no Código Florestal e outros que discordam. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele entendeu que ele também entende que esse marco previsto na lei, ele também é inconstitucional, mas ele acha que o programa que nós mencionamos agora na pergunta inicial, ele é constitucional, ele não ofenderia a Constituição. Já a ministra Carmen Lúcia, ao se manifestar, ela disse que não concorda com nenhum retrocesso socioambiental, que é importante, na verdade, preservar o meio ambiente e que ela não admitiria qualquer tipo de redução do meio ambiente sem que tivesse as contrapartidas necessárias para a proteção integral da fauna e da flora. Ótimo, Gisele, muito obrigada. Érica? Obrigada, Evelyn e Gisele. Fiquem aí que daqui a pouco a gente volta a falar, acionar vocês novamente, tá? E vamos ver agora os destaques da sessão de logo mais no plenário do Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais é o tema dos 2 processos previstos para julgamento na pauta original da tarde desta quinta-feira. Uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, onde se debate a possibilidade de se reconhecer o direito dos transexuais, que assim o desejarem, à substituição de prenome e sexo no registro civil, independentemente da cirurgia de transgenitalização. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Vimos aí a pauta de julgamento prevista para hoje. Vamos voltar a falar com a Evelyn, com a consultora jurídica. Evelyn, com vocês. Gisele, como a gente viu agora há pouco, a gente queria entender, né, o que diz a lei em relação à alteração do nome. Evelyn, a Lei de Registros Públicos é uma lei de 73, é a Lei 6.015. Ela diz que, uma vez estabelecido o nome, não há possibilidade de alterações apenas em casos, isso só pode ser alterado em casos excepcionais previstos na lei. Então, a alteração do nome, que a lei chama, na verdade, de prenome, né, aquilo que nós conhecemos como nome, ela só pode se dar quando aquele prenome que foi atribuído a determinada pessoa, ele vai gerar alguma situação vexatória, algum constrangimento. Então, é preciso, de acordo com a legislação, que haja demonstração de algum vexame, de alguma situação constrangedora para que se altere. Então, a princípio, o prenome ele é imutável. No entanto, em situações excepcionais, ele pode ser alterado. No que está sendo discutido aqui no Supremo Tribunal Federal, nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral. O julgamento será em conjunto. A grande discussão aqui é saber se é possível alterar o nome sem que haja necessidade do transexual se submeter a uma cirurgia de transgenitalização. Ou seja, seria necessário, então, que exigir do transexual a cirurgia de alteração de sexo para, então, dar o direito a ele de poder alterar o seu registro, o nome dele no assento civil? Essa é a grande discussão. Gisele, só a alteração do nome está em discussão ou a do sexo também? A alteração do sexo também. A grande discussão, inclusive, no recurso extraordinário, que é de relatoria do ministro Dias Toffoli, ele retoma hoje, inclusive, com a apresentação do voto vista do ministro Marco Aurélio. O que se discute é exatamente isso, é garantir a alteração do nome e, consequentemente, a alteração lá do gênero no assentamento civil, sem a necessidade de se submeter a uma cirurgia para a redesignação de sexo. Então, a grande discussão, e por enquanto o que nós temos, a ação direta de inconstitucionalidade, ela já até começou a ser julgada, ela não começou a ser julgada, o julgamento será, na verdade, retomado com o voto do relator, ministro Marco Aurélio. Mas em relação ao recurso extraordinário, nós já temos um julgamento que foi iniciado, o ministro Dias Toffoli proferiu seu voto, totalmente favorável ao recurso extraordinário, ele foi acompanhado por mais 4 ministros, então nós temos, por enquanto, um placar provisório de 5 ministros favoráveis à possibilidade de alteração tanto do nome quanto do sexo no assento de registro civil, sem que se exija a comprovação de uma cirurgia. Embora tenha os ministros mencionado durante a sessão de julgamento que haveria necessidade de uma
uma ação judicial para que isso seja feito, né? E aí o juiz comprovando, né, constatando a situação do transexual, vendo que realmente se trata de uma pessoa transexual que não pode ser conhecida como aquele nome que ela foi registrada, então ele autorizaria, declararia e autorizaria essa alteração no registro civil. Agora, como segue o julgamento? Nós temos, então, um retorno desse julgamento conjunto. Ao todo, nós temos 2 processos, como eu mencionei. A ação direta de inconstitucionalidade, o ministro Marco Aurélio vai proferir o voto. E aí nós temos alguns ministros que já se manifestaram, por enquanto todos favoráveis à alteração do sexo, sem necessidade de uma cirurgia prévia. Vamos ver como é que ele se finaliza. É bem provável que esse julgamento possa ser chamado e realmente finalizado. Lembrando que antes nós temos aqueles outros 5 processos sobre Código Florestal. Ótimo, Gisele, muito obrigada pela participação. Érica, voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. Obrigada, Gisele. Uma mulher presa preventivamente desde o ano passado, que tem um filho de 2 anos, vai ser beneficiada com a prisão domiciliar. A decisão do STJ foi baseada no novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que no início da semana acolheu habeas corpus coletivo em favor de detentas mães de todo o país. O caso envolve uma mulher presa em flagrante em 2017 por suposta prática de crimes como tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em preventiva. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que a droga e a munição encontradas na casa da mulher eram de seu companheiro. Alegou também que o filho do casal de 2 anos está sob os cuidados de parentes, mas que depende da mãe para seu desenvolvimento regular. O pedido foi analisado pelo ministro Joel Ilan Paciornik, que determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Na decisão, o ministro ressaltou que a substituição não impede a aplicação das medidas alternativas, que devem ser avaliadas pelo juiz de primeiro grau. Essa decisão foi tomada com base no novo entendimento firmado pelo Supremo, que na última terça-feira concedeu habeas corpus coletivo para substituir a prisão preventiva pela domiciliar a todas as gestantes ou mães de crianças até 12 anos e deficientes. A determinação não vale nos casos de crimes praticados pelas mulheres mediante violência ou grave ameaça ou contra seus filhos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, determinou o sequestro de bens da filha e da enteada do ex-ministro Antônio Palocci. Segundo o Ministério Público, a filha e a enteada compraram apartamentos em bairros nobres de São Paulo com dinheiro de propina recebido pelo ex-ministro. O advogado dele diz que a doação foi oficialmente declarada. Condenado em primeira instância a 12 anos de prisão por envolvimento no esquema de corrupção da Odebrecht, Antônio Palocci está preso em Curitiba. E em outra decisão, a Corte Federal autorizou a transferência do deputado federal João Rodrigues de Porto Alegre para Brasília. O parlamentar foi condenado em 2009 pelo TRF4 a 5 anos e 3 meses de detenção por delitos cometidos em 1999, quando ele exerceu por 30 dias o cargo de prefeito interino de Pinhalzinho, em Santa Catarina. E você vai ver ainda nesta edição. O que diz a lei sobre o direito à amamentação e ao acesso aos bancos de leite materno a recém-nascidos? Voltamos já já. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O repórter Gabriel Sefrei tem mais informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião entre a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, durou pouco mais de 1 hora. Nesse encontro, eles trataram de vários assuntos relacionados ao Poder Judiciário, como, por exemplo, a remuneração, os subsídios, de magistrados. A ministra também apresentou algumas informações ao presidente da Câmara que podem ser úteis na criação de novos projetos no Congresso Nacional. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do presidente da Câmara dos Deputados. Estamos há meses conversando sobre esse tema. Hoje a presidente fez uma apresentação dos dados que já estão no site. Você pode ter acesso da situação de cada um dos tribunais, a questão remuneratória, o que é remuneração, o que é indenização, o que é dívida. Está tudo bem esclarecido. Acho que essas informações são importantes para que a comissão depois possa decidir. Sempre respeitando o diálogo, entendendo, compreendendo a situação de cada poder para que a lei possa, sempre respeitando o teto de gasto, não inviabilizar o exercício de nenhum poder. O Brasil é referência mundial no aleitamento materno e um dos fatores que favorecem esse dado é a licença maternidade de até 6 meses.
Para as mães, o maior desafio é manter a regularidade nessa amamentação. Em alguns casos, os bancos de leite são fundamentais. Ediana quer amamentar o filho até quando ele quiser. Quanto mais a criança mama, melhor para a saúde e o desenvolvimento dela. Ele, assim, é o momento dele comigo. Então é muito bom pra gente. O leite materno é o alimento essencial para o recém-nascido. Terá menos infecções respiratórias, menos doenças gastrointestinais. Ela previne vários tipos de doença. Além disso, a nutrição ideal. Porque quando a criança se alimenta somente do leite materno, ela não precisa de nenhum outro nutriente. O Brasil é referência no mundo em aleitamento materno. 41% das mães mantêm a amamentação exclusiva até os 6 meses. O dobro do que é registrado em países como Estados Unidos, Reino Unido e China. Os profissionais fazem grupos com as mães, né, desde o pré-natal e mesmo aquelas mulheres que já ganharam, estão dentro dos hospitais, mencionando a importância do aleitamento materno. Pela lei, a licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham e que contribuem para a Previdência Social. O afastamento do trabalho é de no mínimo 4 meses e de no máximo 6 meses. A licença de 180 dias vale para quem adere ao programa Empresa Cidadã e, neste caso, recebe incentivo fiscal. Depois desse período, o desafio, segundo algumas mães, é manter a regularidade da amamentação. Normalmente essas mulheres têm uma licença maternidade de 4 meses somente e nos outros 2 meses, até fechar 6 meses de amamentação, existe toda uma logística para se conseguir organizar essa amamentação exclusiva. Quando se é uma profissional autônoma, a legislação também está a favor da mãe. A Lei 13.366 de 2016 estipula direitos e garantias para a advogada gestante, lactante ou adotante. Ela não pode mais ser submetida ao raio-x, o que faz muita diferença. Nós tínhamos históricos de grávidas passando todos os dias 8 vezes no aparelho de raio-x. Isso evidentemente faz mal para a criança. Ela agora é submetida a uma revista pessoal por uma segurança feminina. Sara vive outro desafio na amamentação. A filha, Alice, nasceu prematura e depende do trabalho desses dois, os sargentos Éder e Águida. Eles buscam leite humano para alimentar bebês internados em hospitais públicos. Esse leite vai para crianças prematuras, né? São crianças que têm 600, 700 gramas. Então, quando a gente chega na UTI neonatal e vê essas crianças tão pequenas que precisam desse leite para sobreviver... Fabiana conseguiu retirar bastante leite ao longo da semana e manteve tudo congelado no freezer. Pesquisei na internet, cadastrei pelo site, eles já me ligaram e logo foi numa segunda, na quarta a Águida já veio, já trouxe os vidros. O leite materno é a forma mais eficiente de fortalecer o sistema imunológico do bebê. Por isso, quem não pode amamentar precisa recebê-lo mesmo assim. A gente recebe essa imunidade através do leite materno quando a gente mama no peito. Se por algum motivo eu não tenho condições de naquele momento estar recebendo o leite da minha própria mãe, eu posso utilizar o leite humano de banco. A Operação Lava Jato volta às ruas e dessa vez o alvo é o governo do Paraná. Há suspeitas de corrupção, fraude em licitações e lavagem de dinheiro na concessão de rodovias do estado. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. A Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Lava Jato nesta quinta-feira. A etapa de número 48 investiga a corrupção na concessão de rodovias federais no estado do Paraná, que pertenciam ao chamado Anel de Integração. Ao todo, estão sendo cumpridos 50 mandados de busca e apreensão e já foram cumpridos 7 mandados de prisão temporária. Entre os presos está Nelson Leal Júnior, diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do estado do Paraná. Em nota, a Polícia Federal informou que durante as investigações da Lava Jato percebeu o uso de estruturas de lavagem de dinheiro para operacionalizar recursos ilícitos pagos a agentes públicos. Servidores da Receita Federal e representantes do Ministério Público também participam da ação. Érica. Obrigada, Aline. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal defende manutenção da prisão preventiva de proprietário de empresa de moeda virtual Cryptacoin. Voltamos já já.
O Google não é obrigado a excluir vídeos da internet com base apenas em notificação extrajudicial. Uma mulher em São Paulo moveu ação judicial pedindo que o Google excluísse um vídeo do YouTube e pagasse indenização por danos morais por considerar o conteúdo ofensivo. O Tribunal de Justiça Paulista havia determinado a retirada do conteúdo da internet, possibilitando a mulher indicar posteriormente ao Google a página dos vídeos que deveriam ser removidos. A empresa, então, entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Segundo a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, a ordem para determinar a retirada de um conteúdo da internet deve ser dada pelo Poder Judiciário, que tem competência para analisar se o conteúdo é ou não ofensivo. Para isso, de acordo com a ministra, é necessária a indicação precisa da página. Assim, os ministros da terceira turma avaliaram que, apesar da solução encontrada ser engenhosa, não há respaldo na legislação ou na jurisprudência que permita uma pessoa indicar a página que deve ser removida. Por isso, o Google não teria obrigação de retirar o conteúdo a partir de simples notificação extrajudicial feita pela mulher. O Ministério Público Federal defende a manutenção da prisão preventiva de sócio proprietário da Criptacoin, apontada como uma moeda virtual falsa disfarçada de empreendimento. Vamos voltar a falar com o repórter Gabriel Ciafrei, que tem as informações para a gente. Gabriel, com você. Oi, Érica. O Ministério Público afirma nesse pedido que a prisão preventiva de Alexandre Bento deve ser mantida pelo risco de ele cometer outros crimes. O MPF afirma ainda que as informações passadas por ele à Justiça, como por exemplo o endereço fixo da residência então desse acusado, elas não são suficientes para que ele seja colocado em liberdade. O Ministério Público também destacou outras condenações por outros crimes, como por exemplo tráfico de drogas. Esse documento foi anexado em um habeas corpus que tramita no Superior Tribunal de Justiça e que pede a libertação de Alexandre, preso desde setembro do ano passado. Ele é acusado de chefiar um esquema de moeda virtual que teria enganado 40 mil pessoas e obtido lucros de 250 milhões de reais. Nesse processo, Alexandre responde por crime contra a economia popular, organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel. O cidadão que fizer doação irregular para campanhas eleitorais acima do permitido por lei deve pagar multa. E isso vale mesmo se depois o doador ratificar a declaração do imposto de renda. Esse foi o entendimento do TSE. Os ministros analisaram na sessão plenária desta quinta-feira uma representação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral contra Mary Almeida Zaidan. Ela é acusada de doar recursos para a campanha acima do limite permitido por lei. Foi flagrada uma doação superior ao limite legal, tomando como base a declaração do imposto de renda da pessoa física do ano anterior. Depois dessa identificação, o contribuinte fez uma retificadora no prazo, retificadora do seu imposto de renda. E feita a retificadora, a doação se comportaria dentro do limite legal. A questão é saber se essa retificadora deve ou não deve ser considerada na apuração do valor da doação. O julgamento começou a ser analisado no ano passado. O relator do processo, o ministro Herman Benjamin, na época entendeu que houve má-fé da doadora. Na continuidade do julgamento, com o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ele abriu divergência e entendeu que a doadora estava dentro da lei ao fazer uma declaração retificadora do imposto de renda. O julgamento sobre a ilicitude não estava concluído. E a retificadora do imposto de renda é um comportamento absolutamente legítimo do ponto de vista fiscal. Então não há nenhuma censura a se fazer ao contribuinte que realiza a retificadora. E o julgamento da ilicitude do excesso de doação não estava concluído. O caso ganhou discussão no plenário. O ministro Admar Gonzaga acompanhou o voto do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Já os demais ministros da corte votaram com o relator. Então, a doadora terá que pagar multa pela doação irregular. Nós devemos seguir realmente essa regra de que o doador, no momento da doação, ele deve obedecer os limites legais. As retificações que ele possa fazer têm outros efeitos que não efeitos eleitorais. Isso é uma maneira de fixar um critério e evitar tergiversações e recursos que venham a trazer novidades espúrias na hora do julgamento do recurso. Então, talvez essa afirmação da Corte de que a retificação
foi oportunista, venha exatamente ao encontro dessa nossa percepção de que as regras do jogo estão postas. Não é possível a cada momento excepcioná-la. O prejuízo de R$ 250 mil em gastos irregulares no cartão corporativo levou uma empresa a demitir por justa causa um supervisor. Mas o funcionário recorreu à justiça e conseguiu reverter a situação. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará reformou a sentença de primeira instância e declarou a demissão do supervisor como imotivada, considerando que não ficou comprovada a atitude ilícita dele. De acordo com o depoimento de testemunhas, mensalmente o supervisor recebia valores no cartão corporativo da empresa, pessoal e intransferível, para o abastecimento de maquinário. Mas em março de 2012, as máquinas foram desativadas e, mesmo assim, ele continuou solicitando o abastecimento até junho de 2013. Conforme entendimento do regional, o cartão não era pessoal e intransferível e foi usado também em outros setores da empresa, inclusive em período em que o empregado estava de férias. O TRT ainda ressaltou que não se poderia pôr a culpa pela irregularidade no abastecimento no trabalhador, já que ele precisava pedir autorização superior para usar o cartão. A empresa recorreu ao TST alegando que o fato de existir uma hierarquia para a liberação do abastecimento não se retira a improbidade da conduta do ex-empregado e pediu a aplicação da verdade real, que direciona a apuração das provas existentes nos autos. A relatora do caso na segunda turma, a ministra Adelaide Miranda Arantes, não conheceu do recurso e aplicou a súmula 126 do TST, que veda a reanálise de fatos e provas na Corte Superior Trabalhista. É o impedimento técnico, né, de analisar fatos e provas e o óbice da súmula 126. Os demais ministros acompanharam a relatora e não conheceram do recurso, mantendo a decisão regional de reverter a demissão por justa causa. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.